Vamos dar início, então, ao último capítulo do nosso curso de conversão, falando das máquinas síncronas. Nesse capítulo, ou nessa parte, nessa aula, vamos tratar dos aspectos construtivos, vamos relembrar a máquina elementar, que falamos no capítulo anterior, tensão induzida, reação da armadura, e vamos tentar determinar um circuito equivalente para a minha máquina síncrona, para uma máquina síncrona de polos lisos. Os aspectos construtivos que eu gostaria de frisar de uma máquina síncrona. O primeiro é que as máquinas síncronas, elas são coisas grandes, né? A gente vê aqui as pessoas perto desse meu rotor, é um rotor de polos lisos, de eixo horizontal, de um gerador síncrono. Esse gerador, muito provavelmente, ele está acionado por uma máquina térmica. Os geradores de polos lisos são acionados por máquinas térmicas. E, em geral, são geradores muito grandes, né? Geram altas tensões. E a gente vai falar com um pouco mais de cuidado dessa questão da diferença das máquinas térmicas e das máquinas hidráulicas. A gente pode ver uma outra figura, mostrando agora um outro gerador, e nesse rotor desse novo gerador, a gente observa pequenos polos, né, e muitos polos nessa minha máquina. Esse aqui é a construção do gerador síncrono de Itaipu. A gente realça, então, que é um gerador enorme, né, as pessoas estão aqui do lado mostrando isso, é um gerador de polos lisos e, evidentemente, um rotor acionado por uma turbina hidráulica. É interessante visualizar esse rotor dentro do conjunto, e essa figura mostra bem isso. Esse cara aqui é o rotor. Esse rotor está inserido dentro de um estator. Nesse estator eu tenho as bobinas, onde vou gerar uma tensão. Este eixo do rotor ele está acionado por uma turbina hidráulica, e essa turbina hidráulica, através de palhetas, é acionado pela água que vem, que faz girar dentro desse caracol e sai. Então a água roda a turbina, que roda o rotor, que está alimentado por uma corrente contínua, que gera uma tensão nos terminais do estator desse meu gerador. Vamos tentar falar então dessa tensão gerada ou tensão induzida. E vamos voltar à máquina síncrona, onde eu tenho a fase A e eu tenho um rotor de polos lisos, né? Ou seja, com uma reatância constante. E esse rotor, né? o rotor de uma máquina síncrona, ele é sempre alimentado por uma tensão contínua. Portanto, o que passa nessa minha bobina do rotor é uma corrente contínua. E a gente viu que uma corrente contínua, quando passa nas bobinas distribuídas do rotor, produz uma onda senoidal de fluxo, cujo valor máximo está nesse eixo magnético. Se esse eixo magnético começa a rodar, né, se eu boto uma turbina para acionar esse rotor, ele vai gerar nos terminais dessa minha bobina uma tensão induzida, que a gente já calculou várias vezes, e o valor dessa tensão induzida, o valor RMS dessa tensão induzida, é proporcional à frequência, ao fluxo de campo, ao número de bobinas do estator e aquele coeficiente de distribuição dos enrolamentos, que leva em consideração que os enrolamentos, evidentemente, do estator estão distribuídos. Já calculamos isso e vimos que ele é função da frequência. A frequência numa rede é sempre constante, é sempre 60 Hz. Então, vale a pena a gente ir ponto a ponto. Φf é o fluxo produzido pelo campo, um fluxo senoidal, N, número de espiras, Kw, coeficiente de distribuição, F, a frequência da variação do fluxo, que é proporcional à velocidade de rotação ω do rotor. A gente já falou sobre essa questão e já falamos também que quando eu considero uma máquina completa, além das bobinas que a gente falou da fase A, eu tenho em azul a fase B e em vermelho a fase C. Portanto, esta corrente contínua que alimenta o meu rotor vai gerar um conjunto trifásico de tensões equilibradas. É isso que faz um gerador síncrono. Aqui está esse exemplo, né? A tensão na fase A, tensão na fase B, tensão na fase C, considerando a tensão na fase A como sendo a minha referência
fasorial, ou seja, ela passando por um máximo em t igual a zero. E o que acontece quando essa tensão produz uma corrente? Antes de a gente falar isso, vamos relacionar essa tensão induzida com o número de polos. A gente viu, né, quando a gente falou da máquina assíncrona, né, que a velocidade está relacionada com o número de polos através dessa expressão. E eu mostrei uma figura de uma máquina com 4 polos. Eu mostrei os 4 polos, né, polo norte e sul do estator, por exemplo, da fase A, e a gente vê que tem aqui um polo norte, um polo sul e um polo norte e um polo sul. Portanto, eu tenho 4 polos em cada uma das minhas fases. O rotor de uma máquina de 4 polos também tem 4 polos. Então a gente pode imaginar um rotor contendo um polo norte, um polo sul, um polo norte e um polo sul. E o fundamental é entender que quando esse rotor der uma volta completa no meu estator, a tensão induzida nessa bobina da fase A vai passar 2 vezes pelo seu ponto de pico. Ou seja, a velocidade ou a pulsação elétrica numa máquina de 4 polos vai ser o dobro da velocidade mecânica. A velocidade elétrica está relacionada com a velocidade mecânica pelo número de polos dividido por 2 ou pelo número de pares de polos. Essa pulsação elétrica é fixa em função da frequência. A velocidade mecânica está relacionada com a velocidade em rotações por minuto por esse fator de conversão. E essas 3 equações em conjunto me dão aquela relação, a mesma relação que a gente sempre teve para a máquina síncrona e para a máquina assíncrona. E a gente pode dizer que nas máquinas de polos lisos, naquela primeira figura que a gente viu, eu tenho sempre poucos polos de alta velocidade. Tenho altas velocidades porque as turbinas térmicas elas têm maior rendimento em altas velocidades. Ao contrário, as turbinas hidráulicas têm o seu maior rendimento em baixas velocidades, por isso a gente constrói geradores de muitos polos e polos salientes quando o nosso gerador é acionado por turbinas hidráulicas. Essa tensão induzida, ainda falando da tensão induzida, né? Lembrando que eu alimento o meu rotor com uma corrente contínua. À medida que eu aumento a corrente contínua, eu aumento o fluxo e aumento também, evidentemente, o valor RMS da tensão gerada no estator. Certo? Quando eu tenho uma corrente nominal no meu enrolamento de campo, DC, eu vou ter uma onda senoidal, que a gente chama de E, ou tensão interna da minha máquina, senoidal no meu estator. E esta é o que a gente chama a característica de circuito aberto do meu gerador síncrono. Essa é outra linha interessante, que a gente chama de linha de entreferro, né, que caracteriza a parte linear da minha característica de circuito aberto da minha máquina. Em geral, a gente não trabalha com a minha máquina muito saturada, a gente trabalha no joelho da curva de saturação da característica de circuito aberto do meu gerador. E agora eu quero determinar o circuito equivalente. E eu vou começar mostrando um diagrama. A gente já está razoavelmente acostumado a mostrar coisas senoidais que pulsam através de setas. Eu vou mostrar 3 coisas aqui. Primeiro, a força magnetomotriz produzida pelo enrolamento de campo, que eu chamei de F. Essa força magnetomotriz, como a gente sabe, é uma onda senoidal. Ela enxerga uma relutância constante, portanto, produz um fluxo de campo φF, também senoidal, e 90 graus atrasado em relação a esse fluxo senoidal produzido pelo enrolamento de campo, eu tenho uma tensão E senoidal gerada nos terminais do meu gerador. Então, são 3 ondas senoidais que eu estou representando por 3 setas: força magnetomotriz, fluxo e tensão. O que acontece quando esse conjunto de tensões equilibradas está ligado a uma carga? Evidentemente, vai passar a uma corrente trifásica. Cada corrente vai produzir uma força magnetomotriz pulsante. O efeito conjunto é o campo magnético girante, que é uma onda senoidal que roda rigorosamente na mesma velocidade do rotor. Essa força magnetomotriz, essa a gente chama de reação da armadura, eu estou chamando de RA. E eu vou mostrar esquematicamente o que acontece então. Portanto, eu tenho uma tensão gerada, botei uma carga, vai aparecer uma corrente. Eu estou dizendo que essa corrente vai estar atrasada em relação a E, mas ela pode estar em qualquer posição, uma vez que quem define
o ângulo, né, da carga, é o fator de potência da carga. E aí, rigorosamente da mesma forma, estou traçando então uma força magnetomotriz senoidal, estou representando através de uma seta, que vai enxergar um entreferro constante, portanto vai produzir um fluxo de reação da armadura senoidal, também proporcional à força magnetomotriz. E o interessante é que, quando eu tenho a corrente circulando na minha armadura, o fluxo que vai estar no entreferro vai ser a composição do fluxo do campo com o fluxo de reação da armadura. E isso a gente chama de fluxo resultante, né? Então, esta onda de fluxo resultante, que evidentemente é dado pela soma da reação da armadura com o campo, vai ser responsável para o que acontece no entreferro ou nas bobinas do estator da minha máquina. Como é que eu posso equacionar isso? Eu posso dizer assim, olha, o fluxo resultante é igual ao fluxo de reação da armadura mais o fluxo de campo, tranquilo. E o que é esse fluxo de reação da armadura? Ora, ele é proporcional à corrente de armadura. E a constante de proporcionalidade será o que a gente chama de indutância de magnetização. Lá de trás, né, a gente veio definindo que fluxo é proporcional a esse coeficiente de indutância. Se eu reescrever aquelas equações, eu vou falar o seguinte, olha, a minha tensão na minha bobina será diferente da tensão produzida pelo enrolamento de campo devido à queda de tensão que a gente está chamando de queda de tensão na reação da armadura. Quanto que vale a queda de tensão na reação da armadura? Como eu falei, é proporcional a IA e está atrasada de 90 graus em relação a IA de uma reatância que a gente chama de reatância de magnetização. Substituindo esta equação na equação anterior, nessa daqui, a gente vai ter que a minha tensão interna, a tensão produzida pelo campo, vai ser igual à tensão resultante, mais essa queda de tensão devido à reação da armadura. Agora, esse circuitinho equivalente, né, que é super simples, né, que está retratado, tensão de entreferro vai ser a queda de tensão da reação da armadura mais a tensão interna produzida pelo enrolamento de campo, tudo isso refletido no estator, é claro, ela ainda não é o meu circuito total, porque a gente sabe que parte do fluxo produzido pela minha corrente de armadura não concatena o meu campo. A gente chama esse fluxo de dispersão. A gente retrata esse fluxo de dispersão através de uma reatância de dispersão e tenho a queda de tensão devido à resistência. Essa queda de tensão devido à resistência a gente representa, então, através de R e A. Então, a diferença entre a tensão resultante e a tensão terminal é a queda de tensão resistiva e a queda de tensão na reatância de dispersão. Portanto, este aqui seria o meu circuito real equivalente, né? Colocando, então, o efeito da reação da armadura e aqui o efeito da resistência e da dispersão. Posso juntar isso aí tudo, simplesmente, criando uma reatância, que a gente podia chamar de reatância própria, mas no caso das máquinas síncronas, a gente chama de reatância síncrona, dada pela reatância de magnetização mais a reatância de dispersão. E aí a diferença entre a tensão interna produzida pelo campo e a tensão terminal vai ser dada por essas duas quedas de tensão, a reatância síncrona e a queda de tensão resistiva. A queda de tensão resistiva é sempre pequena comparada com a reatância de dispersão, que é pequena comparada à reatância de magnetização. Então, R, em geral, é muito menor do que XS. E esse, então, seria o circuito equivalente da minha máquina síncrona de polos lisos, e o diagrama que representa esse circuito equivalente, pegando a minha tensão terminal como referência, uma corrente qualquer IA dada por um atraso qualquer do ângulo φ do fator de potência da carga, se eu somo V com J, XS e A, eu vou ter a chamada tensão interna. E essa tensão interna define o ângulo delta, né? Esse cara é um fasor, portanto definido em módulo e ângulo, e esse ângulo delta a gente chama de ângulo de carga da minha máquina. Era isso que eu queria dizer nessa primeira parte, eu agradeço muito a atenção, até a próxima.